disposto a te obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia. Que esta verdade seja não apenas cantada, mas vivida por cada um de nós. Linda esta canção. Glória a Jesus. Há uma palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Ruth. Nós vamos para o Antigo Testamento. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o que acontece com esta mulher que leva o nome do livro, a Ruth. Aleluia. E com a Ruth a gente vive algumas experiências e a gente vive algumas coisas profundas, entendendo lições para a nossa vida. Com essa jovem senhora moabita, não era da tribo de Israel, não era pertencente ao povo de Deus, mas ela está inserida na história, ela entra para participar da história. A gente vê Deus transformando tragédias em vitórias. Amém, queridos? Quem crê que o Senhor é perito em transformar cenários difíceis em cenários de vitória, você crê nisso? Aqui está a história de uma mulher com um testemunho extraordinário. Ruth capítulo 3, você vai abrir lá, Josué, Juízes, Ruth, tá bom? Logo depois, lá bem no comecinho da Bíblia, né? Depois do Pentateuco, você vai voltando um pouquinho as páginas, logo você acha o livro de Ruth. Ele é pequenininho, só tem 4 capítulos, um livro que você pode ler numa sentada, no seu sofá. Você lê essa história inteira e aprende lições profundas aqui. Aleluia. Ruth capítulo 3 e o verso 3. Ruth 3 e 3, se puder colocar na tela para nós. Depois coloca na tela o 8 em diante, tá bom? Primeiro só o 3, depois o 8 em diante. Diz assim: lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te dê conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Versículo 4, só para a gente completar. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Amém? Versículo 8. E sucedeu que pela manhã o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ela está falando de casamento aqui, de casamento, viu? A aba aqui, estender a aba, estender o manto, era se casar com ela. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Olha o que Boaz diz: você não foi a jovens pobres e ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que é mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda há outro remidor a mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te remir, bem está, ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: não se saiba a alguém que mulher veio à eira. Disse mais: dá cá o roupão que tens sobre ti e segura-o. E ela o segurou.
E ele mediu 6 medidas de cevada e lhe a pôs em cima. Então entrou na cidade e veio a sua sogra, a qual disse: como se tem passado as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Versículo 17 e 18, para terminar. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: descansa, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Amém? Aleluia. Diga esta frase para quem está do teu lado: descansa, porque Deus vai resolver este negócio. Amém, querido? Tome assento. Aleluia. Descansa, porque o Senhor é perito em dar rumo, dar norte, dar direção às nossas demandas, às nossas preocupações, e há muitas coisas que temos de vez em quando para resolver. Ele é fiel para resolver o negócio. Você crê nisso? Que Deus cuida dos teus negócios? Aleluia. Esta mensagem, ela é profética da vida de Noemi para a sua nora, né? Ou ex-nora, a Ruth. Aleluia. Veja que coisa interessante. Ela está declarando sobre a vida de Ruth uma porção de bênção, dizendo: eu creio que este homem não dorme, este homem não vai virar o dia, não passará de hoje para amanhã sem que isso seja solucionado. Aleluia. Porque Deus tem uma saída no meio de situações difíceis. Eu vou repetir isso para acrescentar a tua fé aqui esta noite. Deus tem saída em situações difíceis, que se desenha difícil, lugares difíceis, condições difíceis, situações que precisam ser resolvidas, mas quando confiamos no Senhor, Ele é fiel para ordenar, para dirigir, para comandar, aleluia, e para dar direção às situações difíceis da nossa vida. Quem crê, levante a mão e adore ao Senhor esta noite, aleluia. O livro de Ruth tem 4 capítulos. O livro de Ruth, pastor Leomar, é pequeno, é um livro pequeno, mas de uma história profunda, de uma história maravilhosa, porque tem tudo a ver conosco. Nós somos aqui representados, é claro que eu estou falando de maneira tipológica. Esta mensagem, ela tem uma tipologia para a vida de Cristo e para a igreja, porque nós também não somos gentios, judeus, não somos do povo de Israel, somos gentios e fomos redimidos, fomos resgatados, aleluia. Tem um parente mais chegado que nos resgatou e tirou-nos das trevas e nos colocou na sua gloriosa luz, aleluia. Tem gente resgatada por Jesus aqui essa noite? Tem ou não tem? Aleluia. Este cenário, querido, este livro de poucos capítulos, ele nos revela que Deus pode transformar tragédias em vitórias. Aleluia. A grande mensagem desse livro de 4 capítulos é que Deus transforma tragédias em vitórias. Todo mundo conhece aqui essa história, a história de Noemi. Ela sai de Belém, ela vai em busca de pão numa terra, e lá diz a história que toda a sua família se perde o marido, perde os 2 filhos, e ela volta para casa viúva e sem filhos. Que situação difícil, não há nada mais difícil. Ela chega a mudar o nome para Mara, dizendo: olha, amarga, eu estou voltando, porque tudo que eu tinha eu perdi, mas Deus é perito em transformar
tragédias em vitórias, aleluia. As situações se desenham difícil, as coisas podem ser difíceis, mas o Senhor, Ele transforma o cenário, Ele muda o cenário, e Ele transforma as coisas ainda que escuras, Ele pode fazer clarear, aleluia. Assim foi com José. Quando José termina a história diante dos seus irmãos, ele mesmo declara esta frase dizendo: Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem, aleluia, porque vocês me venderam, vocês me trouxeram para cá, parecia tudo tragédia, eu fui preso injustamente, fui por cárcere, tudo isso era Deus escrevendo uma história, era Deus fazendo algo, era Deus escrevendo e prometendo que tinha dito a Abraão que a sua semente iria para o Egito, mas Deus iria tirar do Egito, aleluia. Então o José, ele entende isso dizendo: aquilo que vocês me fizeram parecia mal, mas Deus transformou o mal em bem, aleluia. Deus é perito em transformar as nossas tragédias, as nossas perdas, as nossas circunstâncias, os nossos momentos difíceis. Deus tem poder para transformar em cenário de vitória, aleluia. Eu não sei de qual maneira você está chegando neste final de ano, mas eu venho da parte de Deus declarar esta verdade ao teu coração esta noite. Eu não sei qual o cenário que se desenha diante de você, mas uma coisa eu sei: não terminará em tragédia, terminará em vitória, terminará em conquista, terminará em bênção, aleluia. É você que decide como vai terminar essa história. Você crê nesta palavra em nome de Jesus? Por que isso, pastor? Porque Ruth é uma mulher que decide fazer diferente. Vamos ao cenário, vamos à história. Noemi vai para as terras de Moabe. Lá ela perde tudo, volta triste e amarga. Talvez a única e maior, a única e a mais bela herança de Noemi foi a nora. Ela conseguiu plantar no coração da nora Ruth a palavra. Ela conseguiu plantar no coração da Ruth o Deus de Israel, aleluia. Ruth se converteu de verdade. Diz a história que órfã voltou para as terras de Moabe, mas Ruth olhou para sua sogra e disse: onde quer que tu for, irei, onde pousar, pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus sempre será o meu Deus, aleluia. Noemi conseguiu plantar no coração de Ruth Deus de Israel. Essa é a maior herança que Noemi conseguiu, e isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Esse privilégio Noemi teve, apesar de ter perdido o marido, apesar de ter perdido os 2 filhos, voltar para Israel sem nada, mas ela voltou com uma herança, uma nora que confiava em Deus, e disse para ela mesma: minha sogra, a nossa história em Israel será diferente, aleluia. Eu vou repetir isso aqui, oh glória. Ruth decidiu chegar em Israel. Pastor Elmar, ela chega em Israel como estrangeira, ela não chega em Israel como uma mulher da terra, ela é dos gentios, ela é de Moabe. Nós sabemos a situação dos amonitas e moabitas, né, do incesto lá das filhas de Ló, que surgiram os moabitas e os amonitas, inimigos de Israel. Mas nós sabemos que Ruth volta para Israel, Ruth vem para Israel, melhor dizendo, mas quando ela chega em Israel, ela é estrangeira, ela não é da terra, ela não é dali, mas ela diz para si mesma: a minha história será diferente nesse lugar eu estou abençoada, nesse lugar eu escreverei uma nova história, nesse lugar vai ser diferente. Oh glória,
Você pode cutucar o teu irmão e dizer: Deus vai fazer diferente. Diga para ele aí, em nome de Jesus. Aleluia. Não. Você não vai ficar com o nome Ruth. Você não vai ficar com o nome de viúva. Você não vai ficar com o nome de mulher desamparada. Você não vai ficar com o nome de mulher abandonada. Você não vai ficar aí mendigando as espigas que caem e alguém que deixa cair espigas. Aleluia. Você será alguém honrada, e eu creio, quando a gente decide fazer a história diferente, Deus age de maneira diferente, e eu quero declarar sobre a tua vida que a história será diferente. Ruth decide: eu farei uma nova história, e as duas concordam, e aquilo que é concordado, Deus assina embaixo. Aquilo que é decidido, Deus assina embaixo. Aleluia. E Noemi, muito inteligente, conhecendo as leis de Israel, ela olha para a nora e diz assim: minha filha, tem um remidor, e existe na lei de Moisés, minha filha, uma história seguinte: que o remidor mais perto, que é parente nosso, ele casando com você, e você tendo filho com ele, a herança é nossa. Aleluia. A gente não perde o nome da família. Oh glória. Ele vai suscitar o herdeiro da família. Então é hora da gente começar a trabalhar, porque quando a gente começa a trabalhar, Deus começa a agir. Aleluia. E eu estou pregando para alguém aqui esta noite, para esta igreja: se você começar a agir, Deus entrará no cenário, e Deus mudará este quadro de tragédia em quadro de vitória. Oh glória. O Espírito Santo falava comigo esta tarde: diga para eles que eu quero mudar o cenário, eu quero mudar a história de tragédia numa história de vitória. Iraiavacei. Oh glória, aleluia. Ela chega diante da sogra e ouve toda a história. Diz o texto sagrado que a sogra, e eu quero ler, coloca o capítulo 3 e versículo 3 para nós na tela. Capítulo 3 e versículo 3, olha o que diz o versículo 3. Isso aqui, queridos, é uma questão de decisão. Eu quero que você diga comigo: decisão, atitude. Aleluia. Sabe o que a Noemi diz para ela? A Noemi olha para Ruth e diz assim: lava-te, diz o texto ali, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. Pode deixar aí, pode deixar aí. Diga comigo 3 coisas que eu preciso fazer. Vamos mais forte? Vamos comigo? Diga 3 coisas que eu preciso fazer. Decisões são tomadas quando a gente toma uma atitude. O cenário muda quando você toma decisões. Eu fui buscar aqui o original, e o original significa que ela tinha que tomar um banho nupcial. Porque era comum, vamos trazer o cenário aqui, era comum na época, as mulheres pobres, elas não tinham a condição de se banhar completamente com água, nem homem nem mulher, ninguém que era pobre na época se limpava com panos, tá certo? Isso é história. Quando a Noemi olha para ela e diz: banha-te, ela está dizendo: você vai achar algum lugar, não sei aonde, mas você vai tomar um banho completo, porque o banho completo era para a noite de núpcias. Aleluia. Então você vai tomar um banho completo, porque o cenário vai mudar. Aleluia. A história vai mudar. O banho tem que ser completo, porque o cenário vai mudar. Aleluia. Banha-te, lava-te completamente. Segundo, unge-te. Esse ungido aqui, esse unguento aqui, era perfume de núpcias. Aleluia. Noemi está dizendo: coloca perfume, porque quando você chegar no ambiente, você se destaca. Aleluia.
Quando você chegar perto do homem, ele vai sentir o teu perfume. Oh glória! Quando você chegar perto de Boaz, ele vai ficar encantado com o que vê. Oh glória! Quando você chegar perto de Boaz, ele vai dizer: meu Deus, que mulher cheirosa, que mulher abençoada. Ele diz no texto lá depois: toda a cidade sabe que você é mulher virtuosa. Aleluia. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida aqui esta noite. Ei, uma atitude precisa ser tomada. Quando você toma uma atitude e muda o cenário à tua volta, Deus entra em ação para mudar a história e começar a escrever um novo tempo na tua vida. Aleluia. Quem quer declarar sobre a sua vida em nome de Jesus? Aleluia. É noite de você tomar uma atitude diferente. Banha-te, lava-te, entra num lugar, entra em algum lugar. Lá tinha bacias, como se fosse hoje banheiras, que as mulheres se banhavam completamente. Isso era coisa de nobre, de gente nobre. Ela entrou, se banhou, diz o texto, e trocou os seus vestidos. Aleluia. Eu quero que você diga comigo: assim como alguém me vê. Vamos dizer comigo? Diga: assim como alguém me vê. Como é que as pessoas estão te vendo? Por quê, pastor? Porque a roupa que Ruth usava até então era roupa de viúva. Existia uma roupagem de viúva, e até então Ruth está usando uma roupa de viúva. Então Noemi está dizendo: troca a roupa e tira a roupa de luto. Aleluia. Muda esta roupagem, porque alguém tem que te ver diferente. Tem gente que quer fazer um cenário diferente, viver uma história diferente, mas ainda está andando com roupa de luto, ainda está andando com cara de tristeza, ainda está vivendo uma vida de amargura. Deus está dizendo aqui esta noite: troca a roupa, muda o cenário, porque conforme você faz, Deus vai agir. Oh glória, Deus vai agir, Deus vai agir. Aperte a mão de quem está perto de você e diga: Deus vai agir na história, Deus vai agir no cenário, Deus vai agir na tua vida. Aleluia. Tira a roupa de viúva. Elas chegaram em Israel e andavam, e alguém dizia: lá vai as duas viúvas. Oh coitada, meu Deus, que tragédia, né? Olha a história, vamos ver, vamos parafrasear comigo, vamos conjecturar. Olha a história das pessoas olhando para Ruth e Noemi andando na praça. Meu Deus, olha lá, quem é aquela lá? É a Noemi, rapaz, não sabe? Meu Deus, olha, se eu te contar, não imagina. O que deu? Morreu o marido e os 2 filhos. Olha a cara da mulher, tristeza, amargurada. A cidade via ela como mulher amargurada. Todos olhavam e percebiam que havia luto e tragédia. Todos olhavam para Noemi e Ruth e diziam: que tristeza, 2 mulheres vão para Moabe, agora volta sem marido e sem filhos. Uma mulher viúva em Israel, gente, era mendigar, era passar muita necessidade. As viúvas não eram assistidas, elas passavam muitas necessidades. Era terrível o estado de viuvez em Israel. Assim andava Ruth e Noemi. Mas chegou o dia em que a roupa foi mudada. Aleluia. Chegou o dia em que tem que trocar a roupa para mudar o cenário. E Deus está dizendo para você aqui esta noite: eu não sei o que tem acontecido em 25, mas você tira esta roupa em nome de Jesus. Talvez seja uma história de tristeza,
talvez seja uma palavra de tristeza, de perda, de angústia, de sofrimento, talvez seja alguma coisa que você tem perdido ao longo desse ano, alguma tragédia que tem se abatido sobre a tua vida, mas em nome de Jesus, essa roupagem vai mudar, porque Ele decide fazer um novo tempo e uma nova história. Aleluia, é um cenário à sua volta, o cenário à sua volta. E Ruth troca a roupa, tira a roupa de quem é viúva e coloca as vestes novas, os melhores vestidos, e desce para a eira. Aleluia. Diz a história, e eu fiz questão de ler aqui, e ela desceu a eira, e quando ela chegou à eira, diz o texto, que o homem que estava lá é Boaz. Ela deitou-se aos pés de Boaz, conforme a sogra havia lhe dito. Aleluia, ela deita aos pés, e quando ela deita no pé, é exatamente para provocar o sono, para acordar o homem. Aleluia, ele é o remidor. Ela destapa os pés e ela vai se cobrir com um pedaço do pano, e quando ela se cobre, algumas horas depois, diz o texto, lá pela meia-noite, ele se acorda, e quando ele acorda, quem é que está deitada? Ruth. Aleluia. Ele se levanta assustado, olha para ela e diz: meu Deus, minha filha, o que você está fazendo aqui? Ela diz: estende o teu roupão por cima de mim, tu és o remidor da minha alma. Aleluia. Tu és o remidor da minha casa, tu és o remidor da minha família, tu és aquele que pode abrir o caminho e escrever uma nova história na minha vida, porque eu não estou mais aceitando viver como estava até agora, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai levantar a mão e vai verbalizar com a tua alma e dizer: ei Senhor, é novo tempo, é um novo momento. Aleluia. Talvez tenha sido doença, talvez tenha sido perdas, talvez tenha sido momentos difíceis, mas o Senhor te traz aqui esta noite para ouvir esta palavra. Aleluia. Ainda tem um novo tempo, ainda tem uma nova história, ainda tem um novo cenário. E abadarabacei. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo isso, diga amém. Aleluia. Boaz é a figura de Cristo. Boaz é um tipo do Velho Testamento de quem é Cristo. Aleluia. Boaz é aquele que estende a roupão e diga: minha filha, fica tranquila, pela manhã nós vamos na porta da cidade e nós vamos resolver este negócio. Oh, aleluia. Dá aqui o teu roupão, olha aqui, diga comigo, já começou. Não, peguei você de surpresa. Diga: já começou a mudar a história. Diga assim: aquela que pegava espigas, agora sai carregando molhos. Aleluia, 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 aleluia. Talvez tenha sido espigas que estão caindo no caminho e você está tentando ajuntar para sobreviver. Espigas eram os restolhos que os ceifadores deixavam cair. E chegou a notícia para Boaz, e alguém disse: olha, tem uma senhora aí, tem uma mulher aí que coitada, ela apanha espigas para não passar fome, e ela vai apanhando atrás dos segadores. E ele disse: faz uma coisa, deixa cair um pouco mais de propósito, para ela ir ajuntando um pouquinho mais, porque elas precisam de ajuda. Agora Ruth já não pega mais espigas que caem. Ruth vai para casa carregando molho, aleluia, de trigo, de cevada, porque a história vai mudar. Aleluia. A história vai mudar. A partir de agora é um novo tempo. Oh glória, aleluia. Ela não é como Noemi em Moabe,
ela é Ruth, ela está em Israel, e ela entende que o Deus de Israel é o Deus que muda a história. Aleluia. Eu acho lindo como Deus trabalha na história. Eu acho maravilhoso, já estou terminando. Eu acho lindo como Deus trabalha na história. Olha aqui o pastor, diz o texto que a Noemi, a Ruth chega em casa e a Noemi olha para ela e diz a célebre frase, aquilo que eu falei a vocês. Aleluia. Então disse ela, coloca o versículo 18, capítulo 3 e o versículo 18. Então disse ela: descansa, minha filha. Aleluia. Espera até que saibas em que darão as coisas. Olha lá, pode passar. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este negócio, este caso, ainda hoje. Ainda hoje. Ai, abaixuri que você. Deus está falando com vidas aqui essa noite. Aleluia. Levante a mão quem precisa de uma resposta hoje. Levante a mão aí quem precisa de um cenário novo hoje. Oh, aleluia, irmão. Quando Deus me entrega uma mensagem para a igreja, eu sei quando Deus está falando de maneira profética. Eu sei quando eu prego e quando Deus me usa de maneira profética. Deus está entregando mudanças hoje. Hoje está mudando história. Hoje está mudando cenários aqui. Aleluia. Hoje Deus está transformando cenário de tragédia em cenário de vitória. Aleluia. Aleluia. Noemi, evangelista Lemuel, é a voz profética de Deus para a vida de Ruth, pastor Siqueira. Ela é a voz profética. Ela diz: minha filha, a história nossa vai mudar. Aleluia. Eu fui para Moabe como subserviente, eu fui para obedecer o teu sogro, eu fui porque o teu sogro me levou para lá. Nós fomos tentar lá, porque em Belém não tinha pão, casa de pão não tinha pão. Nós fomos tentar a vida em Moabe. Eu voltei de Moabe, minha filha, sem marido, sem os 2 filhos, sozinha, mas em nome de Jesus, aleluia, essa história muda quando a gente toma uma decisão. Ruth vai chegar em Israel e vai ser diferente. Aleluia. Ruth vai chegar em Israel e vai ser diferente. Aleluia. Diz o texto que no outro dia eles foram para a porta da cidade. Havia um outro parente, e o outro parente olhou toda a história, contou toda a história. Ele disse: olha, tem uma coisa, olha aqui como Deus faz. Diga assim: Deus faz a obra completa. Amém? Você crê nisso? Aleluia. O parente remidor, é interessante essa história, eu acho lindo isso aqui. O parente remidor, que era mais perto de Boaz, olhou e disse assim: eu fico com a moça. Diga comigo: interesseiro. É claro, ele olhou para a mulher bonita, cheirosa, vestida, olhou: opa, eu fico com a moça. Aí sabe o que Boaz disse? Só que tem uma coisa: você vai ter que dividir toda a herança, porque a herança agora vai ser dela. Opa, estou fora. Pode pegar para ti, porque a herança eu não vou dar. Eu quero a moça, mas não, tem que. Não, a parte da herança vai ficar com a família. Ah, é? Então não quero. Boaz disse: muito bem, porque eu quero a moça, e eu dou herança para ela. Aleluia. Eu dou herança para ela. Ela precisa de herança. Ela precisa de uma herança. Oh glória. Deus é aquele que devolve aquilo que você perdeu. Deus devolve aquilo que tiraram. Ele devolve aquilo que está perdido. Ele traz de volta. Aleluia. Você pode adorar a Ele esta noite. Tem herança, tem herança, tem herança, tem herança, tem herança. Ai, adarava suririque você, tem herança. Eu termino dizendo que Deus está escrevendo uma história. Olha que coisa linda. Aleluia.
quem é Ruth, irmão? Ruth é a bisavó de Davi. Olha que interessante. Essa mulher moabita, que não está na história, que não faz parte do cenário, que nunca estaria na genealogia de ninguém. A fé desta mulher, a tomada de decisão dela, as atitudes desta mulher, mudou a história de Israel. Deus já estava escrevendo. Boaz recebeu Ruth, nasceu Obed, aleluia, e depois nasceu Jessé, Davi, a genealogia de Jesus, aleluia. Através de Ruth é passado a genealogia de Cristo, passa pela vida desta mulher, que vem ser bisavó de Davi. Que coisa extraordinária, que coisa linda, é a gente entender que Deus transforma cenário de tragédia em cenário de vitória, e escreve uma nova história, aleluia. A minha pergunta aqui esta noite, eu estou com vontade de pregar mais uma hora, mas não dá, aleluia. Escute, a minha mensagem aqui esta noite para você é essa: o que você tem perdido, o que você tem perdido ao longo da história, ao longo do caminho, Deus está dizendo para você: eu resgato, eu trago, aleluia. Tem resgate aqui essa noite, tem remidor aqui essa noite, tem história nova. Fica de pé comigo. Oh glória, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Ele é fiel, aleluia. Ruth é incluída na genealogia de Cristo. Uma mulher moabita que resolveu decidir diferente. E eu quero orar. Eu dei um tempinho para você ficar de pé. Eu quero que você feche os olhos agora, aleluia. E eu quero fazer um convite. E eu sei que tem muitos aqui que precisam receber esta oração, porque a mensagem de hoje é profética para a tua vida. O que tem se perdido ao longo do caminho, Ele trará de volta. Ruth não é mais viúva. Ruth é uma mulher agora que pode fazer diferente, escrever diferente. Sai do teu lugar, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. O que tem se perdido, o que tem ficado no meio do caminho, o que tem ficado lá, aleluia, Deus está fazendo novo, Deus está mudando o cenário, Deus está transformando tragédias em vitórias. Aleluia, aleluia. Tira a roupa de luto hoje. Ei, com essa roupagem de luto, as pessoas, elas só têm pena de você, mas a partir do momento que muda a roupa, muda a história. Ei, chega de ficar alguém se penalizando, dizendo: oh tadinho, oh coitado, coitada, olha a tragédia da vida dela, olha a situação que ela vive. Não aceite mais essa condição, em nome de Jesus. Eu estou declarando aqui esta noite, esta palavra, aleluia. Esta mensagem tem interesse para a tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui agora, em nome de Jesus. Venha. Você precisa
escrever um novo tempo, uma nova história. Ele está aqui, a presença dele está aqui. Obreiros, coloque a mão agora, vamos orar. Aleluia, nós vamos orar. Depois vocês cantam, vão cantando baixinho. Vamos orar. Estende a mão aqui, os obreiros, neste momento. Deus está fazendo. Tem alguém aí atrás que quer se reconciliar com Jesus? Venha. Você quer se reconciliar hoje? Você veio hoje aqui, Deus falou com você. Ei, tem resgate, tem remissão. Tem remissão. O remidor está aqui, aleluia. Aquele que te resgata está aqui. Fecha os teus olhos, oremos. Pai querido, na tua presença nós estamos. Papai, Tu conheces, Senhor, a vida, Tu conheces o coração, Tu conheces, Pai, as perdas, as faltas, as perdas, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que cada um tem vivido. Oh, o cenário pode ter sido um cenário de tragédias, de perdas, de doenças, de fracassos, de histórias difíceis. Mas Tu és aquele que faz novo, que muda a história, que muda o cenário, que muda as situações. Nós oramos neste momento pelos Teus filhos. Eu quero declarar cura, eu quero declarar saúde, eu quero declarar vida em nome de Jesus. Eu quero declarar vitória. Eu quero declarar, Pai, que haverá um novo tempo, haverá um novo momento. A história será nova, o testemunho é outro, o que vai ser falado é outra história. Essa história não será mais repetida. Este ciclo é quebrado em nome de Jesus. Este ciclo é quebrado em nome de Jesus. O ciclo de perdas, o ciclo de perdas, Deus está falando aqui. O ciclo de perdas é quebrado em nome de Jesus. Este ciclo de perda é quebrado. Este cenário de morte, este cenário de perdas, Pai, em nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro vitória.
casa. Deus tem falado conosco aqui essa noite. Bom, Pedro, coloca ali na tela para nós Ruth capítulo 4, versículo 14. Pode ficar aí, pode abraçar a sua esposa. Aleluia, eu deixei esse versículo para o final, para você entender que Deus escreve uma nova história. Aleluia. Coloca ali para nós Ruth capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Ruth 4 e 14. Olha o que diz o texto. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Você vai para casa com palavra aqui esta noite. Olha aqui. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar aleluia, o neto que será teu resgatador. Olha o que diz o texto: e seja afamado em Israel o nome deste. Continua, vai lá. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Aleluia. Pois tua nora que te ama, olha o que diz, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Aleluia. Noemi tomou um menino. Pega assim, abre o abraço assim, abre o abraço assim. Tem Noemi aqui hoje? Você crê que aquele cenário de morte é transformado em cenário de vitória? Aleluia. Os 2 filhos morreram em Moabe, e o marido morreu em Moabe, mas ela pegou o menino e o pôs no seu regaço e entrou para cuidar dele, diz o texto, e tornou-se ama do menino. Prossegue ali, abrace assim o menino, abrace a bênção aí. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Noemi, a Noemi nasceu um filho. Noemi era mãe? Era mãe do menino ou era avó? Não era mãe do menino e nem vó, porque a nora, a Ruth, não era filha dela. Mas isso foi declarado em Israel. Ela recebe a criança como neto, e lhe chamaram de Obed, e este é o pai de Jessé e o pai de Davi. Oh glória! Você pode dar um glória a Deus aí, porque Deus muda cenário de morte em cenário de vitória. Aleluia. Feche os teus olhos, eu vou orar pela tua casa, eu vou orar pela tua vida. Essa sua história não será mais a mesma. Deus está fazendo coisa nova. Oh glória. Vamos orar por você. Pastor Giovanni está te esperando aqui terça, quinta, viu? Vem para cá. É a virada, dia 31, quarta-feira, às 9:30 da noite, com ceia. Fecha os teus olhos, eu vou abençoar. Eu sei que tem gente que já está de férias, alguns estão. Tem aniversariante? Tem aniversariante? Ana Laura esteve de aniversário ontem. A família parabeniza. Onde está Ana Laura? Onde está? Onde está? Ali, querida. Amém. A irmã Ana, amém. Deus abençoe, querida. Amém. Botaram Ana Laura, eu não sabia que era a nossa irmã. Amém. É a mãe da Késia, né? Deus abençoe, querida, grandemente. Tem mais alguém de aniversário, queridos? Vamos orar? Pai querido, nós oramos. A tua igreja está saindo debaixo de uma palavra, Pai. Eu quero abençoar o teu povo. Quero abençoar a tua igreja que volta para casa debaixo da tua bênção. Guardados por ti, Senhor. Cuida deles, guarda-os. Aqueles que vão às viagens, aquele que vai ainda ao trabalho amanhã, aqueles que vão aos compromissos. Que a tua mão esteja guiando, guardando, sustentando, protegendo. Nós oramos pela tua filha que aniversariou. Que a tua bênção esteja com ela, guardando, abençoando, protegendo, dando saúde. Nós oramos, Pai, pelo teu povo. E assim eu estendo a minha mão sobre esta igreja para abençoar a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja concorda dizendo amém
Levante a mão comigo. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Vamos ao tema: oração, a força que move a igreja. Deus abençoe tua vida. Os nossos visitantes